Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de webdocumentário sobre as histórias e curiosidades da humanidade. Estou muito feliz de tê-los aqui conosco hoje. Se você é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos lançamentos cheios de informações fascinantes sobre a jornada da humanidade através dos tempos. E não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e de comentar abaixo o que você achou. Sua interação é muito importante para nós, pois nos ajuda a entender melhor quais temas mais interessam a você. Hoje, vamos mergulhar em mais uma história incrível que revela aspectos surpreendentes sobre nossa espécie. Prepare-se para embarcar nessa jornada emocionante conosco. Então, sem mais delongas, vamos dar início a mais um episódio emocionante do nosso webdocumentário. Fiquem ligados! Nos últimos dias, quando os sinais do fim dos tempos se intensificarem, será crucial que os cristãos estejam vigilantes e prontos para o retorno de Cristo. Nesta série de parábolas registradas em Mateus 24 e 25, Jesus nos ensina sobre a importância de sermos fiéis e diligentes em nosso serviço ao Senhor, aguardando com expectativa a sua volta. A primeira parábola é a dos servos fiéis e infiéis, MT 24 2.45-51. Nela, Jesus nos fala sobre um mordomo a quem seu senhor confiou a administração de sua casa. Esse mordomo tinha a responsabilidade de cuidar dos outros servos e de prover o sustento da casa no devido tempo. No entanto, se ele se tornasse negligente em seu dever, começando a maltratar os outros servos e a se entregar à glutonaria e à embriaguez, seu senhor voltaria inesperadamente e o castigaria severamente. Essa parábola nos ensina que, como cristãos, somos chamados a ser fiéis mordomos dos bens que Deus nos confiou. Devemos usar sabiamente os recursos, talentos e oportunidades que Ele nos deu, para o bem de seu reino e de seu povo. Não podemos nos acomodar, nem nos distrair com os prazeres e preocupações deste mundo. Ao contrário, devemos viver com vigilância, prontos para prestar contas a nosso Senhor quando Ele voltar. A segunda parábola é a das 10 virgens, MT 25:1-13. Nela, Jesus nos fala sobre 10 virgens que saíram para receber o noivo. 5 delas eram prudentes e levaram azeite extra em suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, as virgens insensatas perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando e pediram às prudentes que lhes emprestassem azeite. Mas elas não puderam, pois não havia suficiente para todas. Enquanto as insensatas foram comprar mais azeite, o noivo chegou e as prudentes entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Essa parábola nos ensina sobre a importância de estarmos espiritualmente preparados para o retorno de Cristo. Não basta apenas professar a fé, mas é preciso cultivar uma relação viva e íntima com Deus, alimentando constantemente nossa vida espiritual. Assim como as virgens prudentes, devemos manter nossas lâmpadas acesas, cheias do Espírito Santo, para estarmos prontos quando o Senhor vier. Infelizmente, muitos cristãos se tornarão complacentes e negligentes em sua caminhada com Deus nos últimos dias. Eles serão pegos de surpresa quando Cristo retornar, sem terem se preparado adequadamente. Essa parábola nos alerta para não nos deixarmos adormecer espiritualmente, mas a estarmos vigilantes e prontos para receber o nosso Senhor. A terceira parábola é a dos talentos, MT 25 2.14-30. Nela, Jesus nos fala sobre um homem que, antes de viajar, entregou seus bens a 3 servos, dando a cada um uma quantia diferente, de acordo com a capacidade de cada um. 2 desses servos foram diligentes e fizeram render os talentos que receberam, dobrando o valor. Mas o terceiro servo, com medo de perder o que lhe fora confiado, enterrou seu talento. Quando o Senhor voltou, ele elogiou os 2 primeiros servos por terem sido fiéis e os recompensou, mas repreendeu severamente o terceiro servo por sua preguiça e falta de iniciativa. Esse servo foi considerado um servo mau e inútil, e seu talento lhe foi tirado. Essa parábola nos ensina que, como cristãos, somos chamados a ser bons mordomos dos dons e talentos que Deus nos confiou. Não podemos nos acomodar ou nos esconder, com medo de errar ou de perder o que temos.
Ao contrário, devemos usar com diligência e criatividade os recursos que Deus nos deu, para a expansão de seu reino e para a bênção de outros. Aqueles que forem fiéis em pouco, receberão muito mais. Mas aqueles que se recusarem a investir e a se envolver no propósito de Deus serão considerados servos inúteis e perderão até mesmo o que lhes foi dado. A quarta parábola é a das ovelhas e dos cabritos, MT 25:31, 46. Nesta parábola, Jesus nos fala sobre o julgamento final, quando ele, o Filho do Homem, virá em sua glória e separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, à sua direita, serão convidadas a herdar o reino preparado para elas desde a fundação do mundo. Elas serão recompensadas por terem alimentado os famintos, vestido os nus, acolhido os estrangeiros e visitado os enfermos e os presos. Já os cabritos, à sua esquerda, serão condenados ao fogo eterno, por terem negligenciado essas obras de misericórdia. Essa parábola nos ensina sobre a importância de viver uma vida de serviço e compaixão pelos outros, especialmente pelos mais necessitados. Não basta apenas professar a fé, mas é preciso demonstrá-la por meio de ações concretas de amor e cuidado. Aqueles que forem fiéis nessas obras de misericórdia serão reconhecidos por Cristo e receberão sua bênção eterna. Por outro lado, aqueles que se recusarem a se envolver no serviço aos outros serão condenados. Essa parábola nos alerta para não nos tornarmos complacentes ou indiferentes às necessidades do próximo, mas a sermos agentes ativos do amor de Deus no mundo. Essas parábolas de Jesus, registradas em Mateus 24 e 25, são de extrema importância para os cristãos nos últimos dias. Elas nos ensinam sobre a necessidade de estarmos vigilantes, fiéis e prontos para o retorno de Cristo, bem como sobre a importância de usarmos sabiamente os dons e recursos que Deus nos confiou, e de vivermos uma vida de serviço e compaixão pelos outros. À medida que os sinais do fim dos tempos se intensificarem, será crucial que os cristãos mantenham uma relação viva e íntima com Deus, nutrindo constantemente sua vida espiritual. Não podemos nos deixar adormecer ou nos distrair com as preocupações deste mundo, mas devemos permanecer vigilantes e fiéis em nosso chamado. Assim como os servos fiéis, os cristãos que forem diligentes em seu serviço ao Senhor serão recompensados quando ele voltar. Mas aqueles que se tornarem complacentes e negligentes, como os servos infiéis e as virgens insensatas, serão pegos de surpresa e sofrerão consequências severas. Finalmente, a parábola das ovelhas e dos cabritos nos lembra da importância de viver uma vida de compaixão e serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. Nosso amor e cuidado pelos outros é a evidência de nossa verdadeira fé em Cristo. Que estas parábolas nos inspirem a sermos fiéis mordomos, vigilantes sentinelas e compassivos servidores do reino de Deus, aguardando com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.